E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Endos, meu nome é Raven e vamos dar uma olhadinha um pouco do que é Defragmented. Bom, esse é um jogo de top-down shooter com elementos de RPG, lançado no dia 12 de fevereiro desse ano, 2016, pela Glass Knuckle Games, um pequeno estúdio indie composto de umas 4 pessoas que já desenvolveu Thief Town e Noir Syndrome, que estão disponíveis na Steam e alguns outros jogos pequenos em Flash para dispositivos móveis ou eventos de programação. Essa análise do jogo está sendo baseada em cerca de 3 horas de gameplay. Quando começando um jogo, pessoal, nós podemos escolher entre sexo, a cor da pele do nosso personagem e uma dentre 3 classes. Cada classe tem 3 habilidades ativas que estão desbloqueadas já por padrão e 2 árvores de talentos. Cada árvore tem 2 ramificações com 3 skills em cada ramificação e uma skill no final que eu acho que é só desbloqueada depois de colocar todos os pontos em todos os talentos daquela árvore. Isso soma um total de 7 por árvore, 14 por classe. E esses talentos são passivos e dão algum tipo de bônus ou modificam levemente alguma habilidade ativa. Quanto à jogabilidade, é mais ou menos básica para um top-down shooter, com movimentação, no caso do teclado WSD, mira com o mouse, tiro com o botão esquerdo, arremesso de tipo uma granada com o botão direito. Nós temos também um melee no Q, mais F para nós usarmos as nossas habilidades ativas, que podem ser selecionadas em 4, 5, 6. Nós temos armas selecionáveis em 1, 2 e 3. Shift para correr, temos a opção de darmos uma olhada para frente para a gente dar uma checada fora do nosso campo de visão com o espaço, rotação de câmera em X e Z e alteração de ângulos de câmera no C. Eu acredito que tenha sido intencional, que esse jogo me faz pensar um pouco numa versão cyberpunk de Hotline Miami. E apesar de eu não ter jogado Hotline Miami muito assim, eu sei que esse jogo aqui é muito mais misericordioso, porque Hotline Miami você morre em um tiro e coisa e tal, ele é voltado para esse lance bem difícil e raivoso. Nesse aqui tem um pouco disso, mas não é tanto. No nosso inventário nós podemos equipar 3 tipos de coisas, de equipamentos. Nós temos 3 espaços para as armas, nós temos um para granada e 2 para o que eles chamam de núcleos de programa. Quanto às armas, nós temos vários tipos, dentre pistolas, metralhadoras, snipers, armas lasers, shotguns e acho que mais algumas variações desses tipos. E o upgrade dos equipamentos é baseado em atributos, como por exemplo o DPS, que é um dos fatores principais ao se comparar armas, tempo de recarga, precisão e algumas outras coisas que mexem mais com estilo de jogo, como por exemplo usar uma shotgun ou algo mais preciso ou uma arma automática. No tutorial ele faz questão de comentar algumas coisas sobre esse lance das armas, inclusive o número que tem na frente do nome dela, que é o nível. Só que isso não quer dizer que é um atributo absoluto. Uma arma de nível 8, por exemplo, pode ser melhor do que uma de nível 11, dependendo da situação ou do estilo de jogo. As granadas também são baseadas em atributos, como dano, raio de explosão, mas elas não são exatamente consumíveis. Elas são como, por exemplo, em Borderlands. Nós equipamos para modificar o funcionamento e os atributos da nossa granada, e nós ganhamos 2 cargas quando começamos a missão. Eu não sei se tem como pegar cargas no meio da fase, mas não é uma coisa que a gente gasta, ela é um equipamento. Os núcleos de programa são itens que nos dão bônus passivos, como por exemplo os talentos nos dão tipo mais chance de dar crítico ou mais resistência a dano, esse tipo de coisa. E o sistema de comparação de itens do inventário
com os que nós estamos equipados é até bom. Aqui nós podemos selecionar um item e depois passar o mouse em cima de outros, que aí ele vai comparando aquele item selecionado com o que a gente vai passando o mouse em cima. Tem muitos jogos de RPG que fazem isso de maneira muito ruim, alguns nem fazem. Esse aqui fez de uma maneira boa, legal. E ele nos mostra as tabelas dos itens lado a lado, marcando inclusive os atributos que são melhores em uma ou piores e esse tipo de coisa, colocando em cor diferente, verde e vermelho. O jogo é dividido em capítulos, dos quais eu já passei 2 dos 4 com um personagem, então eu devo estar por volta da metade do jogo, e que são divididos em missões. É possível jogar qualquer missão desbloqueada a qualquer tempo, basta selecioná-la no menu principal do save escolhido. E há ocasiões em que se pode escolher entre missões, a ordem de execução delas pelo menos. Só que da forma que fizeram ficou muito ruim. Um exemplo, ao passar da missão 1 do capítulo 2, eu fui jogado para o menu principal, e de lá eu posso escolher a missão 2 ou a missão 3. Quando eu seleciono uma delas, eu vejo novamente o diálogo ocorrido após a missão 1, e quando eu terminar, eu volto de novo para o menu principal. E aí eu seleciono a outra missão e vejo mais uma vez o diálogo pós missão 1, e é obrigatório eu passar das duas para poder jogar a missão 4. Bom, que bom que nós podemos cortar as cenas da história, mas dessa forma que fizeram, acho que era melhor nem dar a opção de escolher e colocar sequencial mesmo. Eu não sei ao certo o que esperavam do roteiro desse jogo, mas eu não achei a narrativa muito cativante não. Acho que até eu fiquei meio confuso. A base da história é um futuro decadente, meio cyberpunk, em que um experimento científico que deu errado obscureceu o Sol. Alguns cientistas descobriram como usar a fumaça preta, que fez isso como fonte de energia, mas o futuro continua uma porcaria. Nós trabalhamos para uma organização que acha que melhorar os humanos é a chave para perpetuar a espécie, e lutamos contra uma outra organização que acha que a solução é clonar repetidas vezes umas poucas pessoas, os aristocratas, os mais inteligentes, importantes e coisa e tal, para chegar a um mundo melhor. Isso me lembra um pouco aquele filme Aeon Flux. É, isso mesmo. Apesar de que esse aqui seria Neon Flux, né? Quanto à música desse jogo, pessoal, eu achei bem chata. Mas talvez para alguém que curta música técnico, que eu particularmente odeio, não seja tão ruim. Os efeitos sonoros de tiro e coisa e tal também não são muito melhores. Os gráficos do jogo também me desapontaram um pouquinho. As imagens dessas sessões de visual novel dele não são muito bem desenhadas, são muito esquisitas, as pessoas parecem meio tortas. E as texturas buscam uma espécie de um cel shade neon, que acho que também não ficou muito legal. Eu não fui muito com a estética desse jogo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no menu. Aqui em Settings nós temos opções de vídeo, que ficou um pouco esquisita essa interface aqui. Nós podemos, em opções diferentes, diminuir e abaixar a qualidade de vídeo, aumentar e diminuir a resolução, ligar e desligar Full Screen, V-Sync, SSIO, Vignette, Motion Blur, Noise, Bloom e Fog. Em áudio nós temos aqui a configuração para aumentar o som da música em 1 ponto ou em 5, diminuir em 1 ponto ou em 5, aumentar o som dos efeitos sonoros em 1 ou em 5 e diminuir em 1 ou em 5. Esse treco ficou muito esquisito, pessoal, mas tudo bem, é funcional.
Isso aqui é para ligar e desligar visualizador de áudio. Eu não sei o que é isso. Deve ser aqueles tipo equalizador gráfico, alguma reação no jogo à música. No menu aqui, já dentro de um dos saves, nós temos essa opção aqui, operações. Nela nós podemos fazer upgrade nas nossas munições. Pelo que eu entendi aqui, nós só podemos aumentar a capacidade de carga desses itens. Aqui em operação também tem essa opção DAO World. Isso aqui é uma opção que nos joga para um mundo onde nós entramos aqui com uma desses robôs loja aqui que vendem armas para nós, ou a nossa caixa de armazém, onde nós podemos guardar coisas para a gente usar depois ou passar para outro personagem. Aqui nós podemos trocar itens de personagem. E quando dentro de uma fase, em opções, a gente consegue ver a configuração dos botões. Se nós tivermos no menu, nós não conseguimos ver isso aqui, mas as teclas do teclado são completamente reconfiguráveis. No joystick nós temos dois layouts, o que já é mais do que normalmente se oferece. Só que acontece uma coisa esquisita, que se eu tocar qualquer tecla do joystick a qualquer momento nesse jogo, o ponteiro do mouse desaparece e não volta nunca mais, a não ser que eu reinicie o jogo. O que para mim eu considero um bug. Quando foi comentado o menu, eu lembrei de falar sobre uma coisa. Quando a gente começa uma fase, a gente começa com um determinado limite de munição, que às vezes chega a ficar meio curto para a fase, especialmente se a gente tiver uma arma só que a gente prefere, que a gente acha melhor. E só que aí a gente pode ir aumentando isso com aqueles upgradezinhos ali. Bom, vamos ao preço. Esse jogo está custando R$ 27,99 na Steam. Eu comprei com 10% de desconto, paguei R$ 25,19 e eu não acho que ele valha esse preço, nem o preço que eu paguei. Esse aqui é um jogo que ele penderia aí entre eu não recomendar ou eu recomendar numa boa promoção. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui com o que é Defragmented. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, adicione os favoritos, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais com seus amigos que podem gostar. Se vocês não gostaram, tem uma opção para isso. Mas de qualquer forma eu vou pedir vocês, por favor, comentem o que vocês gostaram, o que não gostaram, que isso me ajuda a orientar o canal e os vídeos. E podem também comentar qualquer coisa que quiserem, perguntas e coisa e tal, que eu vou procurar responder para vocês na medida do possível. Só, por favor, eu tenho esquecido de falar, mas evitem usar palavrão, pessoal, dos comentários e coisa e tal. Valeu demais, até mais, tchau e tenham uma boa vida. De darmos uma olhada para frente, para a gente dar uma checada fora do nosso campo de visão com o espaço, rotação de câmera em X e Z e alteração de ângulos de câmera no C. Eu acredito que tenha sido intencional, que esse jogo me faz pensar um pouco numa versão cyberpunk de Hotline Miami. E apesar de eu não ter jogado Hotline Miami pegadas já por padrão, e duas árvores de talentos. Cada árvore tem duas ramificações com 3 skills em cada ramificação e uma skill no final que eu acho que é só desbloqueada depois de colocar todos os pontos em todos os talentos daquela árvore. Isso soma um total de 7 por árvore, 14 por classe. E esses talentos são passivos e dão algum tipo de bônus ou modificam levemente alguma habilidade ativa. Quanto à jogabilidade, é mais ou menos básica para um top-down shooter, com movimentação, no caso do teclado WSD, mira com o mouse, tiro com o botão esquerdo, arremesso de tipo uma granada com o botão direito. Nós temos também um melee no Q, mas
F para nós usarmos as nossas habilidades ativas, que podem ser selecionadas em 4, 5, 6. Nós temos armas selecionáveis em 1, 2 e 3. Shift para correr. Temos a opção Syndrome, que estão disponíveis na Steam e alguns outros jogos pequenos, em Flash, para dispositivos móveis ou eventos de programação. Essa análise do jogo está sendo baseada em cerca de 3 horas de gameplay. Quando começando um jogo, pessoal, nós podemos escolher entre sexo, a cor da pele do nosso personagem e uma dentre 3 classes. Cada classe tem 3 habilidades ativas que estão desbloqueadas. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e vamos dar uma olhadinha um pouco do que é Defragmented. Bom, esse é um jogo de top-down shooter com elementos de RPG, lançado no dia 12 de fevereiro desse ano, 2016, pela Glass Knuckle Games, um pequeno estúdio indie composto de umas 4 pessoas que já desenvolveu Thief Town e Noir